Olá, colaboradores da Vulcan, satisfação falar com vocês. Aqui quem está falando é o consultor de mercado Fábio Diogo. Fui eu quem fiz o trabalho de pesquisa 360 ou de avaliação 360 no passado com vocês. Alguns de vocês já me conhecem, alguns podem ser novos colaboradores. Trabalho com pesquisas organizacionais, comunicação já há mais de 15 anos. Já é o segundo ano consecutivo que venho fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho para a Vulcan. Vou fazer uma apresentação absolutamente breve, super rápida e objetiva, para que vocês possam responder esse questionamento, essa pesquisa com o máximo de isenção possível, para que de fato ela possa ter o efeito devido e esperado. Partindo desse pressuposto, a gente está nesse momento de avaliação que chamamos aí do momento de arrumação da casa. O que eu quero dizer com isso? Embora pareça uma metáfora um pouco até desgastada, esse freio de arrumação, a gente sabe que no dia a dia, a correria de todos os profissionais, na nossa vida pessoal e profissional, muitas vezes a gente tem pouco tempo para se autoavaliar ou avaliar os nossos pares. Então é sempre muito importante ter um momento para fazer isso, uma vez que todo e qualquer tipo de avaliação pode trazer benefícios bastante interessantes para a empresa e sem ter como avaliar, sem ter como medir, é difícil fazer gestão. Portanto, esse momento de avaliação é extremamente importante e por isso que a gente tem que ter uma atenção super especial todo momento que isso acontece. Em relação ao que é uma avaliação 360, embora todos vocês eu acredito que conheçam, só trouxe uma apresentação muito rápida aqui do que é, para que serve, qual é a finalidade efetiva que ela tem. Então, a avaliação 360 graus é um método evolutivo de feedback que dá aos funcionários, equipes ou gerentes a oportunidade de ouvir várias pessoas com quem trabalha, ou seja, ter uma ideia holística, mais global a respeito do desenvolvimento do trabalho no dia a dia da organização. Nesse sentido, eu separei 4 pontos que considero ser os principais. Embora tenhamos diversos outros, eu coloquei 4 pontos que eu acho que são cruciais da gente fazer uma reflexão rápida. O primeiro deles é fornecer uma devolutiva mais equilibrada, então fazer com que os gestores possam dar uma devolutiva que seja mais equilibrada a respeito do trabalho, do dia a dia de vocês aí na empresa. Segundo, fortalecer relacionamentos. E isso está junto com o item 4, que é o fortalecimento de colaboração. A gente sabe que passar por avaliação nem sempre é uma tarefa agradável, aliás, na grande maioria das vezes é uma tarefa desagradável, só que ela é extremamente importante. E importante quando a gente sabe que está sendo avaliado, de alguma maneira a gente entrega sempre o melhor. Sem fazer a avaliação, muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer aquilo que é o mais importante, trabalhar com os indicadores de maneira correta e trazer aquilo que a gente tem de melhor para o ambiente de trabalho. E por fim, a gente tem a possibilidade de identificar pontos de aprendizagem e desenvolvimento. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão bom que não possa ser agregado e que possa de alguma maneira contribuir com o próprio colaborador, com a equipe, com a empresa de maneira geral. Identificar esses pontos onde eu posso aprender e desenvolver mais é fundamental para esse equilíbrio e para a melhoria contínua daquilo que vocês fazem dentro da empresa. Este eu considero ser o slide mais importante de todos, que é o que se espera dentro dessas respostas. Embora eu sei que todos aí são absolutamente profissionais, somos humanos e às vezes as respostas que nós damos a algumas questões, elas podem estar envolvidas em sentimentos que são extra empresa, são extra trabalho, e esse é o ponto principal. Manter a imparcialidade. Independente se a pessoa que você está avaliando é um amigo pessoal seu que você gosta muito dessa pessoa, o ideal é que você esteja dentro das 4 linhas, ou seja, avaliando única e tão somente dentro daquilo que foi perguntado e em hipótese alguma envolvendo questões pessoais. Para o bem ou para o mal, você pode gostar muito da pessoa que você está avaliando e você também pode não gostar da pessoa que você está avaliando. Só que aqui não é o seu gosto pessoal e sim você vai avaliar única e exclusivamente aquilo que foi feito dentro da empresa de maneira profissional e daquilo única e tão somente que está sendo perguntado. Portanto, dizer somente a verdade. Então vamos imaginar que você tem uma relação muito próxima da pessoa que você está avaliando. Entretanto, ela chega atrasada em todas as reuniões. O que você vai estar avaliando? Se ela chega atrasada ou não. É uma questão absolutamente objetiva. Não interessa se ela é bacana contigo, se ela vai no futebol e paga cerveja, ou se você não gosta dessa pessoa.
mas o que você vai avaliar é se ela chega ou não atrasado, se esse for o quesito que você estiver avaliando. Portanto, essa imparcialidade, falar a verdade é fundamental. Para isso tem que ter o que nós chamamos de profissionalismo, que é saber dividir a vida pessoal da vida profissional. A avaliação aqui é dentro da vida profissional, em hipótese alguma, da vida pessoal dos avaliados. Portanto, espero, obviamente, que vocês consigam trazer essa imparcialidade, essa verdade, esse profissionalismo na hora de dar as respostas para que essa pesquisa tenha o efeito desejado. Quais são os temas que serão avaliados? São 10 no total, com 3 questões cada um, que nós vamos decupar uma a uma depois. Então passa por comprometimento, visão holística e foco em resultados, liderança, ambiental, social e governança, comunicação, liderança humana, trabalho em equipe, políticas, organização, inovação e transformação digital. Para isso, foram divididas algumas categorias de notas, de pontuação que você vai dar para cada uma dessas questões. Como que ficará então esse processo? Primeiro, se você der nota número 1, significa que a pessoa não atende ao requisito perguntado. 2, atende, mas atende muito pouco aquilo que foi efetivamente perguntado. 2,5, atende, mas parcialmente, ou seja, não atende a totalidade daquilo que deveria o item avaliado. Quando que começa a ficar interessante, ou seja, aquilo que a empresa espera? A partir de nota 3, ou seja, começa a atender aquilo que é o pré-requisito determinado na avaliação. Nota 3 já é uma nota considerada interessante, ou seja, esse profissional atende aquilo que deveria. Quando nós partimos para a nota 3,5 ou 4, significa que 3,5 atende acima da expectativa, ou seja, entrega mais do que aquilo que é o básico que deveria ser entregue dentro do pré-requisito avaliado. Quando a gente fala da nota 4, aí já é uma dificuldade um pouco maior, porque essa pessoa deve ser reconhecida como uma referência da categoria, ou seja, uma pessoa que não só está acima da média e da expectativa, mas uma pessoa referência naquele quesito em específico. Ou seja, possível que alguém seja referência em todas as áreas, ou até alguns você não vai encontrar nenhuma referência, que não seja um profissional de referência naquela área, mas que ele atende a expectativa, ou que ele atende pelo menos ou supera até um pouco a expectativa, mas não necessariamente é uma referência na categoria. Então essa é a avaliação que vocês devem fazer nesse sentido. Então, com relação à questão número 1, que é de comprometimento, esse profissional avaliado ele conclui as tarefas atendendo às demandas e expectativas da empresa, apresentando-se de forma a ser um exemplo aos colegas e da organização em termos de postura, horários, expediente e políticas. Então ele conclui as tarefas dele sendo um exemplo, as pessoas olham e podem se espelhar porque ele é um exemplo para a empresa. Ele assume uma postura e atitudes favoráveis para o crescimento da empresa, e não só o crescimento dele dentro da empresa ou da sua equipe, mas da empresa de maneira geral. É comprometido a ponto de realizar ações e cumprir regras por determinação da empresa, mesmo não sendo sua opinião pessoal. Então esse ponto aqui é fundamental de análise. Muitas vezes existem regras pré-estabelecidas pela empresa que não necessariamente você que está avaliando ou a pessoa que está sendo avaliado concorda com essa regra, mas uma regra estabelecida pela empresa que não deve ser discutida, ela deve ser cumprida porque é uma regra. Esta pessoa é capaz de cumprir as regras, mesmo que a sua opinião pessoal divirja daquela regra que está sendo adotada? Essa é a avaliação que você vai fazer nas questões relacionadas ao comprometimento. Questão número 2, visão sistêmica e foco em resultados. A pessoa avaliada toma decisões levando em consideração todos os fatores envolvidos? Ou ele está focado na entrega de resultado, respeitando as políticas, prazos e qualidade requerida? Então, uma questão está atrelada à outra. Quais são os fatores envolvidos na decisão que ele vai tomar? Se ele toma uma decisão respeitando só as políticas, mas esquece o prazo, esquece a qualidade requerida, por exemplo, ficou faltando uma parte do todo. Então, é necessário avaliar nesse quesito se ele está focado tanto nos resultados, respeitando as políticas, os prazos e a qualidade requerida. E por fim, está orientado à gestão com base em indicadores, monitorando o desempenho da área com o uso adequado de técnicas e ferramentas, inclusive compartilhando com a equipe as metas e os KPIs pertinentes. Quer dizer, ele toma as decisões dele baseado em indicadores, monitora esses indicadores de forma adequada, usando as ferramentas que lhes são propiciadas, e ele compartilha essas informações com a equipe, sim ou não, ou parcialmente. Já na questão número 3, trata de liderança.
Esta pessoa avaliada realiza a gestão da equipe conforme a situação e o perfil do liderado, diferenciando quando é preciso determinar, persuadir e compartilhar. Se a gente parte do pressuposto que as pessoas são diferentes, pensam diferente e agem diferente, essa pessoa consegue lidar com essas diferenças para determinar, persuadir, compartilhar e delegar? Ele toma providência diante de problemas, obstáculos e conflitos, buscando soluções que sejam eficazes, ou seja, que seja bom para partes envolvidas e também que seja bom para a empresa de maneira geral? Ou ele fica alheio a isso e não toma providências que são necessárias para resolver os conflitos? Motiva e inspira os liderados, cria condições para o desenvolvimento dos membros da equipe, ou seja, ele inspira as pessoas que ali trabalham e também dá condições para o desenvolvimento dessas pessoas, para que elas possam se desenvolver nas áreas que elas estão ocupando. 4. Ambiental, social e governança. Esta pessoa avaliada pratica comportamentos de acordo com as boas práticas ecológicas, sendo um fornecedor de opinião, formador, perdão, de opinião quanto à preservação e proteção do meio ambiente, tem foco na redução de resíduos, uso consciente de recursos naturais, coleta seletiva e busca soluções sustentáveis. Muitos de vocês podem estar avaliando, puxa, não trabalho especificamente com sobra de material que venha agredir o meio ambiente. Mas você pode avaliar essa pessoa, se ela trabalha num ambiente de escritório, por exemplo, você consegue avaliar se ela desliga o ar-condicionado quando ela sai de sala, ela desliga a luz, ela joga o lixo no local correto, ela tem esse tipo de prática mais sustentável ou não. Ela pratica e promove o respeito a todos os colegas, entidades, órgãos públicos, comunidade, favorece um ambiente de coleguismo e respeito à diversidade, ao mesmo tempo combatendo a intolerância e o preconceito em qualquer nível. Então aqui, que tipo de prática ele adota que você consiga observar que existe um ambiente de respeito à diversidade, às diferenças dentro do ambiente de trabalho. Isso é observado por você em relação a esta pessoa que está sendo avaliada? Atende os requisitos legais, estabelecendo uma postura íntegra perante a equipe, colegas e empresas, estimula a conduta corporativa transparente e ética nas relações, é tido como um gestor de confiança. Todos nós sabemos que transparência gera confiança. O quão transparente é esse gestor e ele gera confiança na equipe que ele trabalha? 5. Comunicação. Ele se comunica de forma clara e objetiva ou ele é prolixo? Às vezes demora mais tempo para passar uma informação que às vezes é óbvia. Consegue ter objetividade, clareza nas informações que transmite? Ele utiliza os meios de comunicação de forma adequada, tais como reuniões, e-mails, chats, grupo, Teams, chamadas, conferências, sejam online ou presenciais. Então, existem recursos disponíveis. Ele se utiliza desses recursos para se comunicar bem com a sua equipe. Ele sabe dosar entre ouvir e falar, que é uma outra habilidade super importante. Pessoa que fala demais e ouve de menos normalmente comete erros. As pessoas que só escutam, mas também não falam, atrapalham o processo da equipe. Esse equilíbrio é sempre de fundamental importância. Como que você avalia o processo de comunicação entre o que a pessoa fala e o que a pessoa ouve dentro da avaliação que vocês vão fazer deste pré-requisito em específico? 6. Liderança humana. Dá feedback respeitando o momento e condições adequadas, local, periodicidade, postura, ou é uma pessoa que de repente dá bronca no meio de todo mundo, não consegue encontrar o local e o jeito adequado para dar um retorno, para dar um feedback às pessoas? Se incomoda e se dispõe a ajudar ao invés de ao ver que alguém de repente não está bem, está infeliz, mesmo não o conhecendo? E essa aqui é uma questão para mim muito sensível, que eu acho que é super importante se avaliar. Tem gente que quando vê uma pergunta como essa, pensa que o gestor precisa ficar fazendo guti-guti nos seus liderados, nas pessoas que trabalham com ele. Mas na verdade, entender se a pessoa está ou não feliz naquele determinado momento, se ela está bem psicologicamente falando, é de fundamental importância, que garante inclusive a segurança das pessoas. Existem máquinas perigosas, existem documentos sensíveis, tudo isso faz parte da empresa. E estar bem física e psicologicamente dentro do ambiente de trabalho é fundamental para garantir a segurança própria, a segurança dos colegas e a segurança do trabalho de maneira geral, para entregar aquilo que é o melhor para os clientes que a Vulcan possui. Apoie o sucesso alheio, mesmo que a situação não seja benéfica a si mesmo, ou seja, não está preocupado única e tão somente com a sua autopromoção, mas se é um benefício da sua equipe ou da situação, ele vai apoiar o sucesso de outras pessoas?
7. Trabalho em equipe. Está adaptado à nova realidade pós-pandemia e cria uma atmosfera de participação da equipe, considerando o trabalho híbrido. Contato periódico, equilíbrio, atribuição e delegação. Então, mesmo não estando esta pessoa avaliada o tempo todo com você, fisicamente dentro da empresa, ele consegue ter uma participação junto à equipe, consegue delegar aquilo que deveria e ter esse contato periódico, delegando aquilo que é necessário. Promove a integração e desenvolvimento da equipe com outras equipes, quer seja no seu cotidiano de projetos específicos, quer seja no alinhamento com outras equipes, com outros gestores de outras áreas. Vocês nunca serão uma célula isolada. Pode ter a sua equipe própria, mas ela precisa trabalhar em conjunto com as outras para que o trabalho, de maneira geral, da empresa seja alcançado com excelência. Ele promove esse desenvolvimento entre as equipes? Se sim ou não, é isso que você vai avaliar aqui. Promove o trabalho da equipe interna para que as pessoas se sintam parte do time. Você sente que você faz parte desse time por uma intervenção específica dessa pessoa que você está avaliando? 8. Políticas. Demonstra conhecimento das políticas da empresa. E uma coisa é demonstrar conhecimento. Conhecer não necessariamente significa aplicar. Ele aplica as políticas no dia a dia, promovendo para as equipes, pares de toda a empresa. Uma coisa, vamos imaginar o seguinte, fazer uma metáfora aqui que fica fácil de elucidar. De repente você sabe que uma placa de trânsito com um E maiúsculo no meio, com um X cobrindo esse E, significa que você não pode nem parar e nem estacionar naquele local. Só que de repente algumas pessoas param nesse local ou estacionam nesse local. Às vezes ela conhece a política, ela conhece a lei, só que ela não aplica a lei. Aí dentro é a mesma coisa, as políticas da empresa não só são de conhecimento dessa pessoa, mas ela também consegue aplicar no dia a dia. Está comprometido com o código de conduta da empresa, respeita as regras de compliance, não tem conflitos de interesse na sua postura como gestor, ou seja, conhece as regras de compliance e não tem nenhum tipo de conflito e coloca em xeque a sua credibilidade como gestor na empresa. Organização, demonstra uma organização no trabalho, cumpre as políticas dos 5S, limpeza, utilização, padrões, planos de ação, verificações periódicas, auditorias, ou seja, é uma pessoa organizada, é pontual nos compromissos, como visitas e reuniões dentro do expediente. Eu imagino que uma empresa que seja uma empresa alemã, a questão de pontualidade seja uma premissa extremamente importante e acredito que todos cumpram isso à risca, mas esta é a avaliação que você vai fazer. Planeje as ações do dia a dia visando o equilíbrio entre compromissos e disponibilidade para a equipe e colegas, especialmente considerando o trabalho presencial e remoto, regime híbrido, ou seja, ele planeja as ações do dia a dia de forma que os compromissos e a sua disponibilidade para a sua equipe seja congregado sempre dentro da necessidade que as pessoas que trabalham com ele precisam. E por fim, inovação e transformação digital. Essa pessoa ela é criativa nas situações cotidianas, em termos de soluções de problemas, melhoria contínua, então traz algum tipo de criatividade para esse ambiente. É considerado ativo em termos de tecnologia, é uma pessoa que lê, que se atualiza, que usa equipamentos, usa as novas tendências e compartilha essas novas metodologias com as pessoas com as quais ele trabalha. Ele participa, promove e impulsiona os projetos de desenvolvimento de transformação digital dentro da empresa, quer seja na sua área ou em áreas setoriais fronteiriças com a dele. E a gente trouxe alguns exemplos aqui para ficar mais claro na hora de responder. Participa de projetos de digitalização, aplicativos, plataformas, softwares, como por exemplo projetos como digitalização de quadros de OP, Rota 2030, robô administrativo, VBolt, MES, VConnect, Apps 5S, Fluig, funil de vendas, entre outros. Como é a participação, promoção e impulsionamento desses projetos junto à sua equipe no que se refere à inovação e transformação digital. Essa é a avaliação que você vai ter na questão número 10. A gente colocou como prazo aí para liberação, para começar a liberação a partir do dia 9 das respostas, para aquelas pessoas que vão fazer essas respostas online, então vai receber por e-mail para poder responder esse questionário. Quem não tem acesso a e-mail corporativo, eu vou me deslocar aí até a empresa e vou pegar esse questionário, entregar o questionário em mãos, a gente vai entregar esse questionário em mãos, depois eu vou passar aí para recolher esses questionários, vou pegar na recolha desse material impresso, quem vai recolher sou eu, isso não vai ficar na mão
da administração, do pessoal de recursos humanos. Só a entrega desse material que será feito pela empresa, mas o recolhimento será feito por mim. E a gente gostaria que até o dia 18/10 todos já tivessem respondido. Quer sejam aqueles que vão responder de forma impressa, quer seja aqueles que vão responder através do sistema. Eu estou deixando aqui no último slide para vocês o meu número de telefone e o meu e-mail. Caso vocês tenham qualquer necessidade ou dúvida, eu fico à inteira disposição para sanar as dúvidas e necessidades de vocês. Agradeço mais uma vez pela atenção, peço desculpas por ter feito o vídeo um pouco rápido, mas eu tenho certeza absoluta que o que vocês estão buscando é a maior velocidade possível para entender do que se trata e poder dar continuidade no trabalho de vocês e responder esse questionamento. Um abraço a todos, boa avaliação.